por favor, mutem o áudio para a gente conseguir ouvir certinho. Senão algum som externo entra e atrapalha a aula. Fica difícil o restante do pessoal ouvir. Aí. Vou escutar aqui. Isso, podem ir mutando, por favor. Bom, vamos lá. Graças a Deus, mais um mês. A gente teve 8 aulas o mês passado. E agora a gente pretende ter 9 aulas esse mês. Tá? Vamos lá. Eu vou passar para vocês daqui a pouco o cronograma do mês de setembro. A gente escolher alguns temas sugeridos por vocês para fazer esse cronograma, ok? Então, sintam-se aí pertencentes a essa elaboração do cronograma. Então, os temas, né, que foram escolhidos foram baseados nas sugestões que vocês mandaram para a gente via forms, tá? Bom, vamos lá. Então, se tem alguém aqui que ainda não me conhece, prazer. E prazer novamente àqueles que já me conhecem, né? Meu nome é Lucas, eu sou o professor responsável pelo workshop de cuidador, tá? E nesse workshop, a gente trabalha com temáticas voltadas para o universo do cuidador. Então, são temáticas diversas, mas todas têm algum tipo de ligação com o universo do cuidador, com a atuação do cuidador, tá? Com a prática ali, né? Que é o dia a dia, o cotidiano, é realmente onde o cuidador se encontra, tá? Inicialmente, esse curso tinha o objetivo de atender somente aqueles alunos, né, da área da saúde. Entretanto, depois a gente acabou vendo que também pode ser útil para alunos que não sejam da área da saúde, tá? Até porque essas pessoas podem aí lidar com essas temáticas que são aqui discutidas na sua vida pessoal, tá? No seu trabalho, por exemplo, beleza? Bom, para que você tenha direito a garantir, né, aí o seu certificado, né, o diploma, que mostra que você, de fato, esteve presente nas aulas, você precisa ter 85% de presença, tá bom? Então, por isso, sempre façam a inscrição. A gente sempre solta, antes da aula, um link para você fazer a inscrição. Durante a aula, você coloca o seu nome completo e a unidade que você estuda aqui no bate-papo. E após a aula, você preenche também um formulário no Google, tá? Que a gente manda um link para vocês. E aí lá você avalia a aula, avalia o professor, dá sugestões para novos temas que devem ser abordados, tá? Nos próximos workshops e tudo mais. Bom, então, beleza. Eu já me apresentei, falei o que é o workshop, tá bom? E aí, antes, eu gostaria de reforçar, antes da gente entrar e mostrar quais são as temáticas que a gente vai abordar e tudo mais, eu gostaria de reforçar que, para aqueles alunos que participaram das aulas anteriores, aqui tem o nosso colega, o nosso companheiro, aqui meu companheiro, e ele é o nosso mascote, tá? Do workshop de cuidador, e ele não tem nome. E se você quiser concorrer a uma pipoqueira, você precisa sugerir nomes para ele, tá? Vai ter uma comissão e e aí essa comissão vai escolher o nome mais criativo, enfim, vai ter alguns critérios para a escolha. Mas quem der o nome, né, e aquela pessoa que for escolhida, que deu o nome, que sugeriu nomes, vai ganhar aí uma pipoqueira, aí customizada da seleção brasileira, vejam. Então, é real, tá aqui comigo, né, comprovando que realmente existe essa pipoqueira. Então, se você tem interesse em participar, em concorrer ao prêmio, né, que é essa pipoqueira linda, maravilhosa, a mais linda do Brasil, não deixe de sugerir nomes, tá bom? Bom, então tá, ele fica aqui comigo aqui durante a aula, meu companheiro. Vamos lá, pessoal. Professor, qual tema foi abordado, né, na aula passada? Para aqueles que participaram da aula, nós abordamos na aula 8, que foi a última aula, né, do mês passado, se eu não me engano foi dia 27, técnicas e exercícios que proporcionam o bem-estar ao idoso. Essa aula foi bem legal, nós vimos que não só, lógico, ou melhor, assim como
indivíduos que se encontram em outras faixas etárias, ou seja, crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, os idosos também precisam ter um bem-estar, né? Todo mundo precisa se sentir bem, ter uma vida com qualidade de vida, uma vida digna, né? Porque tudo isso proporciona também um bom estado de saúde, tudo isso proporciona um bem-estar ao indivíduo e isso tem um impacto significativo na sua vida. Então é importante que você, cuidador, você cuidadora, estimule, que você promova o bem-estar no seu paciente. E a gente passou algumas técnicas, algumas formas de você conseguir, da melhor forma possível, né? Isso varia de caso para caso, é lógico, formas de você conseguir promover e estimular esse bem-estar no seu paciente idoso, tá? As aulas que são ministradas, que a gente discute aqui, são gravadas e são colocadas no nosso canal no YouTube, ok? Então, por favor, aqueles que têm dúvidas, aqueles que não participaram das outras aulas, enfim, que perderam, podem ir no nosso canal e podem assistir, que fica tudo lá, tá? Essa é mais uma ferramenta, mais um recurso que facilita aí a vida do aluno, e, enfim, a vida de quem tem alguma curiosidade ou queira rever algum conteúdo, beleza? Sem mais delongas, agora eu vou pôr aqui para vocês, ou melhor, rapidinho antes disso, eu vou mostrar para vocês como é que coloca o nome aqui no Zoom, aqui no bate-papo. Talvez você não saiba, e não tem problema se você não sabe, eu vou compartilhar minha tela e vai facilitar a sua vida. Aí, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Ok, obrigado. Então, aqui está um passo a passo aí para você conseguir registrar a sua presença. Para você pôr o nome, deixa eu abrir aqui. Aí, para você conseguir pôr o nome, deixar o nome ali no bate-papo do Zoom, tá? Ó, é só você seguir, literalmente, olha, aqui, vejam aqui o meu cursor, onde eu estou passando aqui o mouse. Imagem 1, imagem 1, aí depois você vem aqui, para cá e para cá. Tudo que está aqui demonstrado, né, que foi mostrado aqui nessas imagens, também está escrito aqui, ó, no quadradinho aqui embaixo. Perceberam? Então, para quem não conseguiu ainda, para quem não sabe, né, para quem tem dúvidas, essa é a forma de você registrar a sua presença no bate-papo. Entretanto, ainda assim, você pode não conseguir, por vários motivos. Talvez seu aparelho não esteja bom, ou talvez você realmente não consiga, mesmo aqui com a demonstração, não tem problema. Nós temos um pessoal de apoio, graças a Deus, o pessoal do CRA, e esse pessoal está aqui à sua disposição para ajudar você, né, ajudar a registrar a sua presença. Então, aqui tem 3 números na tela, tá? Cada número aí é referente a uma unidade do SEBRAC, perfeito? Franca, Rio Preto e Ribeirão Preto. Se você for de Ribeirão, pega esse número aqui, anota e manda mensagem falando que você não está conseguindo colocar a presença e pede ajuda para o pessoal, que com certeza a galera vai te ajudar. Perfeito? Se você for de Rio Preto, também siga essa lógica, e se for de Franca também, ok? Então, mais um minutinho para você registrar aí a sua presença. Aqui os números. E aqui o passo a passo. Bom, beleza. Interrompendo aqui Aí, beleza. Vamos lá. Agora eu vou pôr aqui para vocês o cronograma do mês de setembro. Vocês vão ver quão rico é. E com certeza, né, alguns vão se sentir contemplados nesse cronograma, pois, como eu já mencionei, ele foi feito de acordo com as sugestões de vocês. Então, sintam-se pertencentes aí a esse cronograma, beleza? Vamos lá. Compartilhando aqui. Aí, vocês conseguem ver minha tela, né?
Sim. Ok, obrigado. Bom, aula 9. Hoje, quem é o paciente com Parkinson e como prestar cuidados a ele? Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha, acompanhe aqui o meu mouse, né, o cursor. A primeira coluna, o título das aulas. A segunda coluna, a data, beleza? Então, aula 10. Depressão e seus desdobramentos. Muitas pessoas sugeriram a questão da saúde emocional, tá? Como que é, como que acontece, enfim. E a gente, então, resolveu colocar essa temática, que, sem dúvidas, é muito importante e é, sim, vivenciada no contexto do cuidador, beleza? Seja, sei lá, na sua vida pessoal, pode ser que isso aconteça, mas acontece muito também na sua atuação. Ou seja, o seu paciente pode ficar depressivo por N fatores. Então, com certeza, é uma temática muito relevante e importante. Aula 11. Como agir se seu paciente engasgar? Esse tema aqui também foi muito sugerido, né? As pessoas perguntaram muito, em caso de engasgamento, em caso de engasgo, o que eu faço e tal? Então, a gente vai tratar especificamente nessa aula. Aula 12. Transtorno bipolar afetivo. Vocês vão se surpreender. Normalmente, as pessoas têm uma visão distorcida do que é o transtorno bipolar. E a gente, né, a gente acha aí, popularmente falando, a gente acha que bipolar é aquela pessoa que muda de estado, assim, de uma hora para outra. Uma hora a pessoa está feliz, aí outra hora já tá irritada, com raiva. Será que transtorno bipolar afetivo é isso? Será que é isso aí que é o transtorno bipolar? Vocês vão descobrir, né? A gente vai descobrir juntos na aula 12. Aula 13. Massagem cardiorrespiratória, sem dúvida. Uma aula importantíssima, a gente vai aprender a executar essa manobra. Aula 14, que vai acontecer dia 17 desse mês. Lidando com a família do paciente. No contexto do cuidador, ele precisa entender que não só, né, assim, por mais que a gente vá, o cuidador cuide do paciente e tal, em muitos casos também, a não ser que esse paciente, sei lá, não tenha família, né, mas normalmente ele vai ter que lidar também com a família. E aí a gente vai tratar algumas questões, como lidar com a família, enfim, e tudo mais. Aula 15, que vai ser no dia 22. Comunicação entre cuidador e paciente. Por si só, né, esse tema já fala quão relevante é. 16. Como se comportar na casa do paciente. Será que existe uma forma de se comportar? Será que eu posso fazer o que eu bem entender, do jeito que eu quiser, quando, usando as justificativas que eu quiser e tudo mais? A gente vai entender isso melhor. E a última aula, né, a aula 17, vai acontecer dia 29 de setembro, 29 desse mês. E leva o título de Cuidados com Crianças Especiais. Também foi um dos temas mais pedidos e sugeridos por vocês. Ok? Bom, então, aqui é o nosso cronograma do mês de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Professor, dia 15 é feriado. Você vai dar aula? Dia 15 é feriado? É. Eu vou entender aqui certinho. Dia 15, não, vamos ver. Eu vou entender certinho aqui com o pessoal. Desculpa. Não, desculpa. Não, errei. É setembro, desculpa. É Esquece. 15 de novembro, né? Esquece, professor. Não, tranquilo. Achei que fosse... Viajei na maionese. Não, relaxa. Talvez pudesse ser na sua cidade. Não tem problema, não. Fica tranquilo. Então, beleza. Vamos lá. Para aqueles que chegaram agora, não se esqueçam de colocar o nome completo, por favor, no bate-papo e a unidade que vocês estudam. Bom, vamos lá. Agora eu vou colocar aqui para vocês. O que acontece? A gente sempre passa um vídeo, a gente chama de vídeo chamada, né? Que é um vídeo que aborda o que vai ser tratado durante aí, né, a aula em questão. Então, eu vou passar um vídeo agora para vocês, vídeo chamada. A gente vai ver que situação que é essa aqui, que acontece aqui no vídeo, e a gente vai tratar especificamente sobre ela durante toda a aula, beleza? Espera aí que eu vou compartilhar com vocês. Como é que ele deu... Eu realmente precisava
Aí, peraí que eu vou... Alguém já pegou um paciente com... Aí, deixa eu compartilhar aqui. Aí, vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Perfeito, obrigado. Vamos lá. Então, vejam, é um vídeo rápido, é só para a gente entender mesmo qual que é o cerne aqui da questão. Vamos lá. Tudo certo? Aqui é o Marco Douglas. Estou mandando esse vídeo aqui no grupo de cuidadores porque eu estou com uma dúvida. Eu realmente preciso de alguém. Alguém já pegou um paciente com Parkinson? Sabe como cuidar, como prestar os cuidados? Enfim, eu não sei de nada, eu nunca tive esse tipo de paciente e eu preciso de algumas orientações. Alguém consegue me ajudar? Estou realmente muito necessitado. Muito obrigado desde já. Então, esse aqui é um cuidador, ele, lógico, esse que sou eu, né? Mas a simulação retrata um cuidador. O pessoal passou um grupo aí de cuidadores para ele, e aí ele mandou um vídeo lá no grupo de cuidadores, perguntando se alguém consegue ajudá-lo, porque ele pegou um paciente com Parkinson, e aí ele nunca teve esse tipo de paciente, ele não sabe como fazer, não sabe como agir, e aí ele solicitou ajuda a esses cuidadores, tá? Então a gente vai ver o que a gente pode fazer nesse caso. Antes de mais nada, né? Se tiver alguma professora aqui presente, eu não percebi se a Pamela ou a professora Fabíola está. Vocês podem, por favor, professores, podem podem me interromper, podem fazer algumas observações. Fiquem à vontade se vocês estiverem presentes. Eu não vi nenhuma ainda. Vocês também, alunos, não tem problema. A ideia aqui é a gente discutir, então vocês podem também podem me perguntar, podem me abordar. Fiquem à vontade. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Alguém aqui já cuidou de um paciente com Parkinson? Ou, sei lá, já teve algum familiar? Alguém já teve algum tipo de contato com uma pessoa que teve diagnóstico de Parkinson? Se sim, gostaria de falar rapidinho para a gente como foi? Alguém se habilita? Bom, eu acho que ninguém, né? Não tem problema. Vamos lá. Gente, o que a gente vai entender na aula de hoje, então, é como a gente pode prestar cuidados. Como eu, cuidador, consigo prestar assistência ao paciente. É sobre isso que a gente vai falar. Antes de tudo, falar sobre Parkinson, né? E falar como eu posso ajudar, é importante saber o que é Parkinson. Parkinson, é importante a gente deixar claro, né, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central, crônica e progressiva. Ou seja, conforme o tempo passa, ela se agrava, tá bom? Então, é uma doença do sistema nervoso central que, conforme o tempo avança, ela também progride e acaba causando mais danos ao paciente. É crônica, não tem cura, e é progressiva porque ela vai progredindo, avançando, tá? Professor, por que acontece, por que a pessoa tem Parkinson? Existe uma causa? Bom, ainda não se sabe exatamente qual a causa, né, o que leva a pessoa a ter o Parkinson, mas existem estudos que mostram algumas características em comum, tá? E o que essas características apontam? Quais são essas características em comum, professor Lucas? Bom, o que acontece é que no Parkinson há uma diminuição intensa da produção de dopamina. Não entendi, nem sei o que é dopamina. Gente, dopamina é um neurotransmissor, ou seja, é uma substância, né? Assim, de forma simples, é uma substância química, lógico, que ajuda na transmissão de mensagens entre as células nervosas. Então, a dopamina nada mais é do que uma substância que auxilia no controle dos nossos movimentos e do nosso equilíbrio. Tá, beleza. Aí, eu entendi, então, que Parkinson é quando eu tenho uma queda significativa, intensa, na produção dessa substância química que a gente chama de dopamina. Tá? Então, a queda da dopamina, como a dopamina, né, ajuda a controlar o equilíbrio, certo? Ajuda a controlar o equilíbrio
e o movimento, se eu tenho uma diminuição da dopamina, automaticamente eu tenho um problema em movimentos e equilíbrio, tá? Bom, beleza. Qual a causa? O que acontece? Em Parkinson, né, existe a morte das células do cérebro, como eu já falei, né? Mas especialmente numa região que a gente chama de substância negra. E é justamente essa região, a substância negra, que produz a dopamina, tá? Ou seja, eu tenho um prejuízo, uma morte nos neurônios da substância negra, por isso eu tenho uma menor produção de dopamina, o que me leva a ter problemas, prejuízos no controle dos movimentos e também do equilíbrio. O que acontece? Isso aí, com o passar do tempo, os indivíduos saudáveis, né, ou seja, aquelas pessoas que são saudáveis, apresentam, sim, morte progressiva dessas células, tá? O que acontece é que, em algumas pessoas, essa morte dessas células é muito acentuada, é muito alta, é muito grande, tá? Então, é diferente. As células morrem em todo mundo. Conforme você envelhece, as células dessa região morrem. Entretanto, em algumas pessoas, essa morte é mais acentuada. Tá? E aí, a gente vai ter algumas complicações por conta dessa morte mais acentuada, que acontece num ritmo mais acelerado, tá bom? Ainda não se sabe, como eu disse, né, os motivos pelos quais essa perda progressiva e exagerada, né, dessas células da substância negra, mas isso acontece. Especificamente, como eu já falei, né, a dopamina é uma substância que ajuda no controle dos movimentos. Aí, professor, que tipo de movimento que a dopamina ajuda no controle? Gente, nos movimentos voluntários do corpo, que acontecem de forma automática, tá? Ou seja, você, para andar, não precisa pensar. Você simplesmente anda, você quer levantar, você quer sair, você quer correr, sei lá, quer pular, quer pegar o seu celular, você quer colocar uma roupa, você simplesmente realiza o movimento de forma automática. Você não precisa pensar. Os seus músculos conseguem realizar sem você ficar pensando, de forma automática. Isso acontece por conta da dopamina que está aí, né, na substância negra, tá bom? Mas o que acontece? Se a dopamina falta, logo você não mais consegue fazer de forma automática esses movimentos, tá? Então, o que acontece, né? Quando você tem, então, uma dificuldade, um prejuízo em realizar movimentos automáticos, né? Por conta da diminuição da dopamina, você tem alguns sinais e sintomas que são característicos. Professor, quais são esses sinais e sintomas? Eu preciso saber. Me fala mais sobre isso. Como assim? O que é isso? Como que isso acontece? Vou te falar. Esses sinais e sintomas que acontecem quando a dopamina diminui no corpo, a gente chama de síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo, tá bom? Então, se você tem sinais e sintomas característicos, né, que são resultados da diminuição da dopamina, você tem aí uma situação que a gente chama de síndrome parkinsoniana ou parkinsonismo, tá bom? E o que acontece? Não só o Parkinson pode ocasionar essa síndrome parkinsoniana. Aqui é muitas vezes onde a gente erra, tá bom? Outras situações, outras doenças, podem, né, outras causas, podem fazer você também ter essa síndrome parkinsoniana. Mas o que acontece é que, em 70% dos casos, quando isso acontece, essa síndrome acontece, a gente tem Parkinson, entendeu? Então, na síndrome parkinsoniana, eu posso ter várias causas, não só no Parkinson, mas em 70%, né, de quando isso acontece, é o Parkinson. Então, eu vejo que Parkinson é uma doença bastante recorrente, eu vou dizer assim, quando a gente fala dessa síndrome parkinsoniana, tá bom? Bom, beleza. Aí, professor, o senhor consegue me falar, né? Você consegue me falar
pelo menos uma situação onde a síndrome parkinsoniana acontece, que não seja o Parkinson, tá? Eu fiquei com dúvida, me fala mais sobre isso aí. Gente, o que acontece? Alguns medicamentos, quando são usados em dose, né, mais altas do que aquelas necessárias para atender a situação do paciente, um dos efeitos colaterais é justamente essa síndrome parkinsoniana, tá? Então, muitas vezes, você pode achar que o paciente tem Parkinson porque ele tem alguns sinais e sintomas característicos. Mas, na verdade, ele está apresentando a síndrome parkinsoniana por causa do medicamento que ele tomou. Ou seja, como a dose é maior, se você reduzir a dose, em tese, você vai diminuir ou erradicar essa síndrome parkinsoniana. Então, nem sempre que a pessoa tem sinais e sintomas, ela tem Parkinson. Pode ser simplesmente uma condição que é aí resultado de um medicamento que ela está tomando numa dose maior do que necessária, tá bom? Professor, eu não entendi. Por exemplo, a Exemplo, síndrome parkinsoniana, deixa eu falar para você, é assim, ó, a síndrome parkinsoniana são sinais e sintomas. Eu vou falar mais sobre esses sinais e sintomas, mas basicamente é tremor, tá? Então, quando a gente fala em Parkinson, o que é que você lembra? Tremor, não é? Normalmente é o primeiro, tem mais sintomas, mas é o que a gente mais se lembra normalmente. Algumas situações podem fazer com que o paciente fique assim, tremendo mesmo. E não só o Parkinson. Então, essa situação aqui de ficar tremendo, de tendo alguns movimentos involuntários, a gente chama de síndrome parkinsoniana. O que acontece? Não só no Parkinson, mas em algumas outras condições também a gente tem esse tremor involuntário, entendeu? Então, o tremor involuntário acontece tanto no Parkinson como em algumas outras situações, em algumas outras doenças. Aí eu falei que em uma dessas situações, né, que a gente tem um tremor involuntário, é quando o paciente está tomando algum medicamento que causa isso, entendeu? Deu para entender? Quem falou? Não sei quem. Eu não consigo. sim, foi a Ana que tinha falado. Deu para entender, Ana? Deu, professor. Agora o senhor precisava explicar o que é Parkinson para a gente poder fazer a diferença. Eu vou falar agora. Não, eu vou falar. Eu só estou falando para vocês que isso é importante, porque nem sempre que a pessoa treme é Parkinson, entendeu? Então a gente tem que fazer essa Professor, diferença. mas que tipo de medicação que pode dar essa síndrome de Parkinson? Por exemplo, você tem medicamentos Ana. para vertigem. Deu para ouvir? Deu. Por exemplo, um dos exemplos, tem mais, mas um dos exemplos é, no caso, quando você tem medicamentos para vertigem, e aí o que acontece é que você pode ter um dos efeitos colaterais, é essa síndrome parkinsoniana. Mas não seria, por exemplo, se eu tivesse labirintite e tomar esse tipo de medicação, poderia resultar isso? Poderia se tiver em dose maior. Aí que tá, não necessariamente, mas dependendo a dose, sim, aí você pode ter esse tipo de problema. Ok. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho tontura. Tem alguns medicamentos que você toma para tontura, para vertigem, para algumas doenças psiquiátricas, que podem fazer você ter essa síndrome como efeito colateral, tá bom? Mas isso se a dose for mais alta do que você precisa, tá bom? Bom, fator de risco, idade. Quanto maior for a idade, mais chance a pessoa tem de ter Parkinson, tá bom? Quais são os sinais e sintomas do Parkinson? Agora que já entrando especificamente no que a Ana perguntou. Normalmente, o que acontece, gente? Esses sinais e sintomas acontecem de forma lenta. Não é assim de uma hora para outra. Aos poucos, eles vão aumentando e aí sim você vai conseguir notar, tá, esses sinais e sintomas. Mas o que acontece? Né? Quais são os sinais e sintomas? São a lentificação dos movimentos. Então, a pessoa, lembra que eu falei que a dopamina ajuda a controlar os movimentos e a gente faz de forma involuntária, né? Tipo assim, a gente não fica pensando, os movimentos simplesmente acontecem. A gente anda, quero levantar, eu levanto. Quero pegar uma caneta que está no chão, eu pego. Eu não preciso ficar pensando. Isso acontece de forma automática. Meu músculo faz, ele realiza e eu não fico pensando. Tá Mas, travando, professor. aí, melhorou? Melhorou?
Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo certo? Beleza. Beleza. Então, você vai ter uma lentificação dos movimentos, tá? Ou seja, os movimentos vão ficando mais lentos. Você também tem tremores nas mãos, tá bom? Um sinal muito importante é a diminuição no tamanho da letra da pessoa, né? A pessoa escreve, de repente a letra vai ficando menor, isso também é um sinal. Mas também a gente tem sinais que a gente chama de não motores. Os sinais motores são aqueles que estão relacionados, como eu falei, aos movimentos, ao que a gente vê. Então, os movimentos ficam mais lentos, a pessoa vai ficando mais enrijecida, vai ficando mais dura, né? Vou dizer assim, de forma assim, chula, né? Vai ficando mais dura, mais enrijecida, tá bom? Mas alguns sinais e sintomas também podem ser, como, por exemplo, alguns distúrbios na fala, tá bom? Dificuldade para engolir, depressão, dores, tontura. Então, gente, por isso que é importante, sempre que um profissional, no caso, um neurologista, né? Uma pessoa, um médico especializado em neurologia, é quem faz o diagnóstico, porque são muitos fatores que podem influenciar em você ter Parkinson, tá bom? São muitos sinais e sintomas e só esse profissional é habilitado a fazer o diagnóstico, tá? Então, a gente precisa se atentar a isso. Beleza. Também o que é importante dizer, quais são outros sinais e sintomas? Distúrbios no sono, distúrbios respiratórios, urinários, tá bom? Então, sempre um neurologista que dá o diagnóstico, porque ele é a pessoa capacitada. Rigidez, como eu já falei, né? As articulações ficam mais rígidas, as articulações do punho, do cotovelo, do ombro, da coxa, do tornozelo, tá bom? Tudo isso, lá no final, vai fazer com que a pessoa também tenha um maior, né, desequilíbrio, tá bom? Então, imaginem, as articulações, essas, entre aspas, tá? As dobrinhas do nosso corpo. Vão ficando mais rígidas. Professor, Oi. boa noite. Rosália. Rosália, tudo bem? Opa, tudo bom, e você? Tudo ótimo. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso desse paciente aí, tem jeito, fazendo fisioterapia, ele pode melhorar esse movimento, essa musculatura rígida que fica? Sim. O que acontece? Depende muito do estado, né? Porque, como eu falei, ela é progressiva, então vai avançando. Mas sim, existe o tratamento medicamentoso, que é quando você entra com algumas substâncias que aumentam a dopamina, né? Porque o que faz isso é a falta de dopamina. Se eu coloco dopamina, em tese eu consigo ter uma vida mais tranquila, né? Eu consigo fazer com que o paciente tenha mais movimentos, enfim. Então, a parte medicamentosa é isso, eu trato com a dopamina. Mas tem a parte não medicamentosa. E um dos tratamentos é justamente a fisioterapia, tá? Tá. Muito obrigada. É possível, mas depende muito do caso e não vai curar o paciente. Vai ajudar ele a ter uma vida com mais qualidade, mas não cura, tá bom? Ok, obrigada, professor. Imagina. Lucas. Oi. Oi, pessoal, é a Pamela. E aí, Pamela? Tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu queria, que aproveitando a pergunta da Rosália, que inclusive é minha aluna, só rapidinho, não vou tomar muito seu tempo. Eu tenho 2 pacientes com Parkinson que eu atendo, e só para vocês terem uma noção, a gente trabalha muito a questão da marcha no paciente com Parkinson, as estratégias de velocidade. Então, como ele tem muito o congelamento da marcha, a gente trabalha acelerando e desacelerando a marcha, o fortalecimento, a amplitude de movimento, o alongamento. Então, mas é como o professor falou, não tem cura, mas a gente pode proporcionar muita qualidade de vida a esse paciente. Então, é sempre importante que vocês, como cuidadores, motivem essa abordagem fisioterapêutica e medicamentosa, como o professor falou também, que aí fica uma boa qualidade de vida. Ninguém melhor do que ela para falar. Professor, o que é marcha?
Marcha é o andar, é o andar do paciente. Então a gente treina isso, a gente treina o equilíbrio, a gente pede para ele andar em várias velocidades, em algum momento da marcha ele girar para treinar direção, velocidade, o próprio andar dele, que assim o dia a dia dele vai ficando mais simples, mais tranquilo. Lucas, desculpa ter te interrompido, viu? Imagina, não, na verdade foi ótimo isso. Porque eu acho que nada melhor do que uma pessoa como você, né, formada na área para falar. Perfeito. Mas tá ótimo, tô adorando a aula, viu? Obrigado. Valeu. Um beijo. Tchau, tchau. Bom, então vamos lá, pessoal. O que o cuidador pode fazer, né? Como eu falei, existe o tratamento medicamentoso, que é onde você repõe a dopamina, que é o que falta, né, nesse caso. Existe também o tratamento não medicamentoso, que é como um dos exemplos é o que a professora Pamela falou, que seria a fisioterapia, tá bom? Mas existem alguns casos também onde você consegue, e aí vai de caso para caso, onde tem uma cirurgia específica, né, para esse quadro, que ajuda também, mas não cura, tá bom? Então, tem esses 3 tipos. A cirurgia, o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. Mas, professor, beleza, mas será que eu, cuidador, onde é que será que eu consigo atuar, né? É possível a atuação do cuidador? E aí eu vou falar para você já de cara que sim, é super possível e, na verdade, é fundamental, tá? Como vocês podem imaginar, talvez vocês já tenham visto, né? O paciente com Parkinson, dependendo do grau, né, que ele se encontra, a vida fica assim, fica complicada. Então, assim, as articulações ficam mais rígidas, enfim, a vida dele fica bem diferente e ele vai precisar, sim, de auxílio, de ajuda, tá? E aí vocês são fundamentais nesse quebra-cabeça. Então, o cuidador vai desde acompanhar o paciente, né, em rotinas, lá nas suas consultas no médico, também ajuda no controle de medicamentos, ou seja, como eu falei, os medicamentos repõem, ou pelo menos tentam, né, repor a dopamina. Se você consegue usar os medicamentos de forma correta, no horário certo, do jeito certo, na dose certa, essa pessoa, tem alguns estudos até que mostram que essa pessoa consegue ter uma vida muito próxima dessa nossa normal, né? De quem não tem Parkinson. Inclusive, vivem anos com a doença de forma controlada, né? Por conta dos medicamentos. Então, entendam, olha só a importância que o cuidador tem nessa questão da administração. Então, de tomar conta, né? De ficar ali atento, ficar ligado aos horários, à dose, ao medicamento, porque isso é fundamental para a qualidade de vida e para o bem-estar do paciente. Também, o cuidador pode ajudar nas rotinas, né? Em auxiliar as atividades do dia a dia, no apoio emocional. Também é comum que pacientes que tenham Parkinson fiquem mais tristes, eu vou dizer assim, mais depressivos, por conta, lógico, dessa mudança, né, da vida deles. Eram tão ativos, dependendo do caso, a pessoa não fica tão ativa, ou até mesmo fica inativa, né? Vai de caso para caso, mas pode acontecer. Então, o emocional fica muito abalado. Então, a gente consegue também ajudar, dando aí esse apoio. Uma situação interessante, agora uma dica bem prática mesmo. Se você tem um paciente que tem Parkinson, por exemplo, e ele gosta de fazer a barba com navalha, será que você, imagine só a situação, tem algumas pessoas, pacientes que, eu conheço alguns homens que fazem, né, a barba com navalha. Aí só, imagine, galera, a pessoa tem tremor nas mãos, então tem movimentos involuntários, e fica assim. Por exemplo, né, antes de tudo, eu não estou demonstrando aqui para essa minha simulação, é só para fins, vou dizer assim, educativos, tá? Eu não estou fazendo chacota nem nada, é só para vocês entenderem. Tem movimentos involuntários. Como que a pessoa pode passar a navalha aqui para fazer a barba? Imagine só o acidente que pode acontecer. É um exemplo muito simples, mas você também, cuidador, né, cuidadora, precisa olhar para essas situações. Então, vai deixar uma pessoa que tem esses movimentos, dependendo do estado, né, da pessoa. Por exemplo, caminhar com, sei lá, com a água do café. Pode ser que por algum
em algum momento, né, como eu falei, a pessoa, sei lá, pode deixar cair, se queimar, sofrer acidente, enfim. Então, a gente tem que, o cuidador, uma das suas atuações, né, é avaliar os riscos que esse paciente com o diagnóstico de Parkinson corre. Então, toma cuidado com objetos cortantes, toma cuidado com líquidos quentes, tem que tomar cuidado, tá bom? Tenha paciência, tem que ter muita paciência, gente. Por quê? Às vezes o paciente pode perceber que você está assim, impaciente com ele. E aí ele vai querer acelerar, porque ele vai ter que fazer devagarzinho, né? Agora ele tem que pensar para fazer tudo ficar mais lento, fica mais devagar. Aí você está ali nervoso, nossa, ele está demorando para fazer. E você passa para o paciente essa sua impaciência. E aí ele não vai gostar, lógico, vai querer acelerar e vai acabar se embaraçando mais, vai acabar se complicando mais. Então, tenha paciência. Tá? Também, sempre fique ligado ao sono. Como eu falei, existem alguns distúrbios do sono quando a pessoa tem Parkinson. E se você deixa o paciente ficar dormindo muito, isso pode acabar complicando, intensificando esses distúrbios, tá bom? Então, também a gente tem que ficar ligado. Suporte no dia a dia. Então, imagine aí. De preferência, gente, como a gente deu a dica no caso do Alzheimer, né? No caso do Parkinson, cuidado para você não sugerir, né? Não pôr, não vestir o paciente. Porque assim, tem alguns pacientes que gostam de se vestir, gostam de colocar o botão da camisa e tal. Imagine uma camisa cheia de botões, cheinha. E dependendo do estado que a pessoa se encontra, né, dependendo do estado da doença, do Parkinson, fica muito complicado, difícil ele abotoar todos os botões. Então, de preferência, pegue alguns vestimentas que não tenham botões, que não tenham, sei lá, que não tenham zíper. Se não for possível, pegue aquelas que têm menos, uma quantidade menor, porque senão o paciente também pode se sentir constrangido, tá? Por mais que você preste auxílio, que você vai estar ali para ajudar, ele pode se sentir sim constrangido. Então, se for possível, opte por vestimentas que não tenham zíper, botões e tudo mais. Uma outra questão também muito importante, o cuidador também ajuda, né, na higiene, como eu falei, ajuda na alimentação. Aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho, olha que coisa, como que a ciência, né, é linda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui. Conseguem ver a minha tela? Sim, consigo. Perfeito. Olha só. Vou mostrar aqui. Aqui. Esse aqui é só fisiopatologia. Depois eu vou mandar essa apresentação para vocês. Gente, olha que legal. Existem algumas tecnologias. Lembra que a gente falou de tecnologias assistivas? Existem algumas que podem ajudar a vida do paciente, que podem facilitar, né, e ajudar aí, né, quando a gente fala de uma pessoa, de um paciente que tem Parkinson. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Olha que legal, olha que bacana. Olha só. Se você tem, sabe essa colher normal que a gente come, o garfo? Ela não tem nenhuma fita, né, nada que prende a nossa mão. Então o paciente fica com muita dificuldade e pode acabar deixando cair o talher, ou tendo algum outro tipo de situação constrangedora. Então, olha aqui onde eu vou passar aqui a mão, aqui o mouse aqui para vocês. Olha, tem essa alça que afivela a mão aqui, né, os dedos aqui do paciente, e isso pode ajudar. Essa colher aqui, por mais que a pessoa mexa, então a pessoa fica mexendo a mão, né, mas ela é como se ela se mantesse estável. Olha que legal. É também mais uma tecnologia que pode ser usada aí no auxílio, né, quando a gente fala de alimentação. Mais uma tecnologia que facilita. Um outro tipo de colher, que aí você consegue dobrar, põe para lá, põe para cá, isso também ajuda. Mais um outro tipo. Olha que legal, a fivelinha aqui, olha que bacana, gente. Muito legal, né? Olha, essa aqui é mais simples, mas também com certeza facilita, né? É um garfo aqui no caso, que tem a alça ali, que a gente consegue pôr lá de madeira. Ela é curva, né? Aqui também, tem uma fivelinha. Aqui, mais uma. E aí, não só itens que auxiliam na alimentação,
mas também tem alguns itens que ajudam, que auxiliam, por exemplo, na escrita. Aí eu trouxe aqui para vocês, olha que legal. Então, assim, gente, se possível, lógico, tudo isso tem um preço, né? Tudo tem preço. Mas, se possível, se esses recursos fizerem parte, né, assim, lá de onde você trabalha, ou seja, se a família consegue comprar, tem condição e tal, faça o uso desses recursos que também, com certeza, facilitarão aí a sua vida, tá bom? Também, momentos de lazer, né, o paciente, então, também o cuidador pode atuar nessa questão do lazer, levando o paciente para dar uma volta. Uma das recomendações também é você, lógico, depois de um aval do médico, depois das orientações do educador físico e de outros profissionais envolvidos. Mas você também consegue, por exemplo, caminhar com o paciente, fazer algum tipo de atividade física, algum tipo, como por exemplo caminhada. Isso ajuda também, faz o indivíduo se tornar mais ativo. Não cura, mas ajuda ali na lida do dia a dia, tá bom? É importante, gente, uma outra dica aqui. Ambiente com boa iluminação. Aí você vai perguntar, professor, por quê? Não entendi. O que tem a ver o Parkinson com boa iluminação? Gente, imagine, os movimentos ficam mais lentos. A pessoa agora, ela precisa de pensar para fazer, tem que ir com mais calma, com cautela. E aí imagine tudo isso em um ambiente escuro. Fica muito mais complicado. Já é difícil para a gente que consegue fazer os movimentos, que os músculos realizam assim, sem a gente pensar, vou colocar assim, né? Imagina para quem tem uma lentificação desses movimentos, para quem já tem as articulações mais enrijecidas. Então, um ambiente com mais luz, né, um ambiente mais iluminado, com certeza facilita, né, aí o cotidiano dessa pessoa, facilita até mesmo o cuidado, tá bom? Então, é mais uma dica, um ambiente com iluminação. Acontece muito em casos, né, de pessoas que têm Parkinson, essas pessoas ficam cansadas, a gente fala fadiga, um excesso de fadiga, ficam assim, muito cansadas e tal. É importante sempre você ter, lógico, depende da situação, né, mas sempre que possível, ter uma cadeira por perto. Ah, seu José, olha, eu estou cansado, estou fazendo esforço aqui para fazer esse movimento, estou cansado. Aí você tem uma cadeira do lado, você pode oferecer a cadeira, e aí a pessoa senta, dá uma descansada, tenta voltar a fazer o movimento, tá bom? Então, entendo, a fadiga também faz parte, infelizmente, né, assim, em muitos casos, da pessoa que tem Parkinson. Então, a gente também tem que tentar driblar essa fadiga aí. Um exemplo é tendo sempre uma cadeira por perto, para a pessoa poder descansar, tá bom? Roupas confortáveis, é lógico, gente, imagina, se os movimentos já foram prejudicados, estão sendo feitos agora de uma forma mais lenta, imaginem uma roupa apertada. Então, não. Roupas confortáveis, tá bom? E como eu falei, se possível, que não tenham botões ou zíper, tá bom? Isso facilita aí a vida da pessoa. O que acontece também é que, como a pessoa vai ter que pensar para fazer o paciente vai ter que pensar para fazer os movimentos, você pode ajudá-lo. Não necessariamente você tem que colocar a mão. Às vezes você ajuda o paciente dando comandos. Seu José, olha, agora eu acho que seria melhor o senhor fazer isso aqui com a perna. Ó, levanta a perna direita. E você vai ajudando. Por um lado, você estimula, né, esse movimento. E por outro, a pessoa também, o paciente consegue ver em você ali um apoio. Alguém que está ali para ajudar, tá bom? Mesmo que você não coloque, no caso aí, né, como eu falei, a mão, tá bom? O que eu gostaria de dizer também é que existem algumas orientações. Então, tem a sociedade, existe uma associação nacional de pessoas que têm Parkinson. Então, lá também tem informações. Enfim, tem muita coisa para a gente encontrar na internet e tal. Mas, basicamente, gente, onde a gente pode atuar, onde o cuidador pode atuar, é nessas coisas que eu falei. A questão do medicamento é fundamental, porque ele ajuda e muito, né, repõe a dopamina ou tenta repor, isso deixa a pessoa com uma qualidade de vida maior. Ajudem também nas rotinas.
Não fiquem mudando os móveis de lugar. Às vezes tem cuidador que, ou até mesmo, sei lá, sempre que a gente precisa entender. Em algumas doenças, é importante a gente ter um ambiente sempre o mesmo, entre aspas. Ou fazer algumas mudanças se forem realmente necessárias e mínimas. No caso do Parkinson, imaginem, o paciente tem a dificuldade em andar, em executar o movimento, e aí você fica sempre mudando o ambiente, sempre. Então, antes ele sabia que chegava da cozinha, virava à direita, era a cama. Então, ele já calcula. Como agora ele tem que calcular todos os movimentos que ele vai fazer, não são mais realizados de forma automática, aí quando ele vira à direita, ele chegou, a cama está lá no canto, na janela. Então, isso parece um exemplo bobo para a gente que consegue, assim, que tem essa mobilidade, mas para quem está passando por essa situação, que tem essa doença, pode ser chato, pode ser constrangedor, aí vai cansar mais a pessoa. Então, assim, se possível, não façam alterações no ambiente. E se vocês fizerem, façam assim, as que são realmente necessárias e alterações mínimas. Isso também ajuda o paciente, deixa ele mais de bem com a vida, porque ele vai saber, puxa, eu consigo ir até minha cama, eu consigo, sei lá, ir até a janela, porque ele não vai ter que transpor obstáculos. Se você ficar mudando sempre, vai dificultar, ou tende a dificultar a vida dele, tá bom? Então, gente, basicamente, era isso. Eu só vou mostrar para vocês aqui rapidinho, é a última coisa que eu vou mostrar. Eu acho isso importante para vocês entenderem. Eu vou mostrar eu vou colocar aqui uma imagem para vocês entenderem certinho. Basicamente, né, isso aqui que acontece quando a gente fala de... Professor, Oi. Professor, mais uma perguntinha, desculpa aí a chatice. Isso só acontece com idoso? Criança pode ter, não, né? Olha, eu vou ser bem sincero. Quando eu estudei na faculdade e também nos materiais que eu procurei para estudar, enfim, eu nunca vi nenhum caso de crianças com Parkinson. Não tem. Até porque começa, assim, o que tem, né, pelo menos o que tem na literatura, é que a partir dos 50 anos, a pessoa tem mais chance. Então, olha, chegou nos 50, já tem chance. 55, a chance aumenta. Mas isso se intensifica muito mais depois dos 60. Então, não tem, eu pelo menos nunca vi nenhum caso, tá bom? Obrigada, professor. Deu certo? Valeu. Imagina, vamos lá. Ó, gente, só mais uma aqui, para vocês entenderem. Deixa eu mostrar aqui para vocês que já tenho que encerrar a aula. Espera aí que eu vou mostrar. Ó, olha que legal. Conseguem ver aqui o meu slide? Conseguem ver o slide aqui? Sim. Perfeito. Ó, olha que legal, gente. Ó, aqui, ó, olhem aqui para o mouse, né, no caso. Olha, aqui é um neurônio, aqui é um outro, tá bom? Então, ó, nessa parte aqui de cima, neurônio 1, aqui neurônio 2. Beleza. Olha, isso aqui que eu estou passando é numa situação normal, uma pessoa que não tem Parkinson. Olha que legal. Essas bolinhas aqui vermelhas mostram, né, vou dizer assim, sistematizam a dopamina. Então, a dopamina, que é esse neurotransmissor, passa de um neurônio para o outro. Essa comunicação a gente chama de sinapse, que é a troca de informações entre o neurônio 1 e o neurônio 2. Então, olha, o neurônio 1 espelha, vou dizer assim, joga, né, a dopamina, e essa aqui vai para o 2, e aqui está escrito sinal, que significa que o neurônio 2 consegue captar essa dopamina e está tudo certo, a pessoa consegue realizar os movimentos de forma automática e tudo mais. Olha o que acontece no Parkinson, gente. Aqui é o Parkinson, é o exemplo 2. No Parkinson, você tem o neurônio 1 aqui ainda, o neurônio 2, mas olha, a quantidade de dopamina é bem menor. E olha, se você tem aqui a diminuição, você vai ter os sinais e sintomas, tá bom? Só foi isso que eu quis mostrar para vocês, um exemplo mais, que também é o que acontece aqui, ó. Nesse caso aqui também, aqui, ó, você tem uma diminuição de dopamina, olha, dopamina é a bolinha vermelha. Você tem uma diminuição e por conta disso também você tem os sinais e sintomas. E a última
Gente, mal de Parkinson, isso aqui eu coloquei estrategicamente. Não se fala mais isso, tá bom? É igual mal de Alzheimer, mal de Parkinson, não se usa mais, isso aí caiu. Hoje se usa, esses aí são termos que já caíram, a gente não fala mais. Se fala doença, né, de Alzheimer e doença de Parkinson ou simplesmente Parkinson, tá bom? Sem mal de Parkinson. Esses sintomas aqui são verídicos, mas o mal de Parkinson aqui não vale, tá obsoleto, tá bom? A gente não usa mais. Eu vou mandar essa apresentação, tem algumas coisas aqui legais para vocês observarem, tá bom? Bom, hoje eu preciso encerrar a aula agora, mas alguém tem alguma dúvida? Eu posso tentar responder mais uma. Professor. Oi. Oi. Quanto tempo uma pessoa com Parkinson consegue viver com essa doença? Olha, o que eu vi, eu procurei alguns estudos. Antigamente, o que acontecia? Como a ciência ainda não tinha muitas informações sobre essa doença, as pessoas viviam bem menos. Hoje, elas vivem assim quase o mesmo tempo do que uma pessoa que não tem. Então, por exemplo, hoje, sei lá, a estimativa de vida, o que a gente espera que um brasileiro viva é 75 anos. Então, por volta dos 70, sei lá, 65 anos, uma pessoa com Parkinson vive. Se ela fizer o tratamento correto, depende do estágio, depende de muitos e muitos fatores. Mas a questão não é nem o tempo. A questão aqui importante se você tem um tratamento adequado, a pessoa consegue tomar, né, os medicamentos na forma certa, na dose certa, no horário certo, a vida, né, o tempo de vida, a sobrevida dessa pessoa é muito próxima a gente que não tem. Então, assim, vejam a importância que é o medicamento, né? E como que a ciência avançou. Antigamente, o fim era a cadeira de rodas. Quase todo paciente, porque as articulações ficam enrijecidas, enfim, e outros fatores. Então, antigamente, ficava na cadeira de rodas. Hoje em dia, pode até ter, mas está muito mais difícil porque você tem medicamentos que auxiliam na reposição da dopamina e aí deixam essa pessoa com a vida mais tranquila. Como eu falei, tem pessoas que têm Parkinson que trabalham, que ainda conseguem manter as suas vidas, né, pessoais, profissionais, ativas. Mas depende muito do estágio e do medicamento, da dose e tudo mais, tá? Mas vivem muito bem. Vivem muito bem. O diagnóstico precoce é o ideal, né? É o ideal. É o ideal. Por isso que se vocês perceberem alguns sinais, sintomas assim, é sempre bom ir ao neurologista e aí ele vai descartar ou vai diagnosticar a doença e vai entrar com medicamento e com os recursos necessários o quanto antes. Tá bom? Professor, Helena, boa noite. Desculpa intrometer. Eu tenho um tio que tem... Boa noite. Eu tenho um tio que tem Parkinson. Ele já está no estágio já avançado. Sim. A minha tia, ele veio aqui na casa da minha mãe no domingo, veio até com dificuldade, porque ele já está tremendo todo. Bem dizer, ele anda pulando, né? Já não tem mais controle do corpo. A minha tia está pensando em comprar uma cadeira de roda para ele, para locomover ele para fazer os afazeres, né? Tipo, para ir para a cidade. Isso vai ajudar ou vai piorar? Olha, depende. Ela não tem ninguém para deixar com ele, tipo assim, para ela fazer as atividades, assim... Não tem. Ele fica só ele e ela. Ele já é de idade, tem 65. Olha, tá vendo? Aí, respondendo a Esmeralda, olha, ele tem 65 anos, é uma idade, assim, já é uma pessoa idosa. Você sabe quanto tempo faz que ele foi diagnosticado? Ou tem noção, assim? Professor, foi uma coisa, assim, muito rápida, para te dizer a minha verdade. Ele é uma pessoa super ágil, super ativa. Ele trabalhava numa transportadora de caminhão, né, de transporte, e ele teve um acidente. Como que eu posso dizer? O motor caiu em cima, né, dele, assim, da mão, e tudo aquilo mexeu com ele. E ele começou, assim, 6 anos atrás, antes de eu ter o Pedro, 6 anos atrás, ele começou a mexer a cabeça levemente, para lá e para cá, tipo, dizendo, formando que não, entendeu? Mexendo a cabeça levezinho, assim. Aí a minha tia pegou e falou assim, você tá mexendo a cabeça, você tá falando não pra quem? Você tá conversando com quem? Ele falou, não tô mexendo a cabeça não, tá normal. Aí passando um tempo, aí minha tia percebeu que ele tava mexendo a cabeça demais e levou ele no neuro. Aí é onde fizeram os exames e é onde aumentou,
Faz 6 anos, mas só que já está muito rápido, muito ágil, assim, esses sintomas. Entendi. Treme, Então, o que acontece? No caso da cadeira de rodas, assim, o meu conselho é, se ambientes externos, precisa de maior locomoção e tal, talvez seja o ideal. Mas dentro de casa, a gente tem que tentar preservar o máximo de atividades que ele ainda consiga fazer. Então, por exemplo, fica mais identificado. Talvez ir com ele no mercado andando vai complicar, vai atrasar a vida dela. Assim, ela tem horários também. Então, fora de casa pode ser viável, tá bom? Mas dentro de casa tem que sempre preservar o máximo possível. Ah, ele demora muito para comer. Bloqueei o tio. Tô te ouvindo. Cortou o áudio. Ô, pai, deixa eu falar, ô, pai. Pai, espera só geladinho. Não, deixa eu esperar mais. Por favor. Professor, cadê você? Então, cortou o áudio, eu não consegui escutar mais. O áudio tá cortado. Aí, deu para ouvir? Não, que cortou o seu. Dá para ouvir agora? Agora sim. Ah, tá, perfeito. Ó, ambiente externo, usa a cadeira porque você tem tempo para fazer as coisas. E como ele está fazendo de forma mais lenta, vai atrasar a sua tia. Mas dentro de casa, vamos preservar o máximo possível. Então, ele demora muito para andar. É normal a depressão? Oi? É normal a depressão? É normal, é normal. É um dos fatores, é a depressão. Uma dificuldade intelectual também é bastante presente nesse tipo de situação. A dele já está muito avançada, ele só quer ficar na cama, ele não quer levantar da cama para nada, comer, ele balança tudo. Vários fatores influenciam isso. Um desses fatores é a mudança, né, no estilo de vida dele. Mas psicólogo pode ajudar nesse caso. Então, olha, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, educador físico, médico, cuidador, uma equipe pode ajudá-lo assim, várias dimensões da sua vida. A depressão, sim, e esse problema, né, essa depressão emocional é comum, infelizmente. Muito obrigado, professor. Imagina. Gente, eu vou ter que desligar. Qualquer coisa a gente continua na aula que vem, tá bom? Porque hoje eu já estou no meu horário. A pergunta da Esmeralda, eu conheci um médico que hoje ele está com síndrome do Parkinson, né? Ele, até 2016, ele consultou. Hoje ele está com quase 90 anos. Entendeu? Então, assim, ele é da área da saúde. Sim. Só que ele, mesmo assim, eu ainda coloquei uma pergunta no bate-papo, o senhor não me respondeu. E eu perguntei se era normal dar pulinho, andando da pulinho, que ele andava assim, ia consultar os pacientes, ele dava pulinhos. Tá. Então, agora ele já está com a idade avançada, né? Ele está superando seus 90 anos, só que ele não trabalha mais. Agora só fica em casa, ele treme todo. Só que ele é médico ginecologista. Então, é possível viver bem assim, se tiver o diagnóstico e o medicamento. Obrigado, Valdirene, muito bom. Obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Imagina. Gente, eu vou precisar sair que vai cair a minha aula aqui, que vai cair a live. O pessoal aqui do CRA está me avisando, tá bom? Obrigado pela participação. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado. Até a próxima. Tchau.